todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e hoje, quarta-feira, nós estaremos juntos buscando a presença de Deus. Eu lhe convido a estar conosco nessa quarta-feira para que você venha investir na sua vida espiritual. E falando nisso, vamos terminar esse ano investindo no mais importante, que é a nossa salvação. Você e sua família são os nossos convidados a estar hoje mesmo em qualquer igreja universal. Nós estaremos aqui no norte de Londres, Finsbury Park, 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite, buscando a presença de Deus. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Chaena Siqueira Aquino, eu sou nutricionista. A minha infância foi super tranquila. Tenho muitas boas recordações em relação à família, minha irmã, meus pais, avós. A minha adolescência também foi uma adolescência boa, mas quando eu tinha uns 14 e 16 anos, meus pais começaram a brigar bastante, né? E meus pais se separaram, devia ter uns 16 anos. Eu conheci meu esposo, eu tinha de 15 para 16 anos, né? Nós namoramos 7 anos e depois nos casamos. Meu pai, quando se separou, ele disse que a culpa era minha, mas eu tinha certeza que não era minha, né? Foi uma decisão dele, mas isso me gerou uma frustração muito grande e uma tristeza que eu convivi com isso por muitos anos, né? E a minha vida foi trabalhar, cuidar da casa, esposo, né? Sempre achando que eu era super mulher, sempre muito com a força do braço, mas eu tinha um vazio. Eu tinha medo, tinha insegurança, tinha dúvidas, né? E esse vazio foi por muito tempo. Eu era pequeno, mas era um vazio. Eu nunca tinha acompanhado a Igreja Universal, nunca tinha lido nada sobre. E eu vi na TV, venha pra cá, né, que a sua vida vai mudar. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi na outra semana, eu fui, na segunda-feira, fui para conhecer. E aí eu vi à noite, né, e eu comecei a colocar em prática, achei bem curioso, coloquei em prática. Na época eu trabalhava de manhã, né, carteiras CLT até 1h da tarde, e à tarde eu trabalhava por conta própria, né. E meu serviço aumentou bastante naquela época, e eu, com a minha petulância, tinha feito um objetivo por 2 meses, né, que seria o mês de maio e junho todo. Vou fazer o objetivo de 2 meses e depois eu paro. Só que aí eu comecei a ir de quarta-feira e ali eu vi que o que eu precisava era a busca do Espírito Santo. Eu achei super interessante a reunião de quarta-feira e aí eu comecei a ir toda quarta-feira buscar. Aí eu continuei indo de segunda, de quarta, de domingo e fui vindo sempre buscando. Meu marido começou a vir também, a frequentar, nós viramos frequentadores. E aí veio a pandemia, continuei vindo, mesmo com a Universal fechada, sem poder fazer culto, eu vinha, fazia meus propósitos, vinha até o altar, pedia. E fui buscando, fui lendo os livros, alguns livros eu passei a ler. Então, o primeiro livro que eu li foi Vencendo Suas Guerras pela Fé. E aí, ali eu vi também que a vida é uma batalha, né? Numa quarta-feira, era a reunião que o bispo Edir Macedo estava fazendo, e eu estava no meu quarto, assistindo pela TV. E ali eu recebi o Espírito Santo, né? Quando ele falou que ninguém me compreendia, mas que ele me compreendia, né? E ali eu tive gozo de alma, preenchimento de vazio, mas eu procuro dizer que Deus me resgatou, né? Que Ele me compreendeu, que Ele me perdoou, né? E que Ele cuida de mim, Ele cuida. Na outra quarta-feira eu fui me batizar. Aí eu me batizei nas águas e no outro dia eu já senti que eu não tinha mais vazio mesmo, que eu não tinha mais insegurança, eu não tinha medo. Eu tinha certeza, sabe? Aquela certeza de que estava tudo bem, de que tudo ia dar certo, aquela força,
a disposição, passei a ler mais livros ainda e buscando. E meu marido, depois de 1 ano, ele também se batizou. Depois de receber o Espírito Santo, a gente fica mais forte, né? Pelas situações que acontecem. Não que a gente não tenha problema, mas pelo menos é a certeza de que vai dar tudo certo, é a confiança, né? Eu falo para meu marido, jamais, se eu não tivesse encontrado a Igreja Universal, eu não sei como eu teria ultrapassado a pandemia, né? Porque eu sentia tristeza. Na verdade, eu tinha apego, né? Pela minha filha, pelo meu marido, porque era o que eu conhecia. Foi a minha vida, quantos anos, né? Aquele excesso de preocupação, de cuido, de zelo. Eu não precisava de nada disso, né? Que Deus, Ele olha por tudo. Assim como Ele já falou para mim tantas coisas, assim como Ele já deu tanta certeza de tantas coisas. Eu só tenho a agradecer. E assim, o Espírito Santo realmente é o ar que respira. Não tem vazio, né? Não tem vazio. Tenho mais, assim, tenho disposição, tenho coragem, né? Não tenho complexo, que eu tinha complexo. Isso para mim é nítido. Na minha vida inteira eu sempre procurei, né? Em outras denominações, mas aqui aprender a como se comportar, a como usar a fé, né? A fé inteligente, de que é só vindo, né? Para se permitir aprender e pôr em prática, né? É a obediência mesmo. E o temor que você fica, né, por Deus e não desagradar Ele, é diário, né? Porque sabe que Ele é contigo, eu não estou sozinha mais. Deus é presente 24 horas, né? É com Ele que eu falo, é com Ele que eu pergunto, é Ele que me escuta, né? Então isso não tem preço mesmo, não tem preço. Hoje meu casamento é muito melhor, né, do que antes, porque nós passamos a nos permitir estarmos mais juntos, né? E comecei a ser uma voluntária, né, do grupo socioeducativo. Conhecer os abrigos para criança, de mulheres, as fundações Casa Feminino e Masculino. Passei a dar um pouco de palestra sobre nutrição, né? Ajudar a buscar essas pessoas, né? Para assistir às reuniões. O Espírito Santo para mim hoje é tudo, imagina, nada, é o que eu falo, nada vale a pena mais sem a presença dele. Mas nada que eu falo é nada, viagem, festa, porque é ele que dá a vida, né? A certeza, os bons olhos, a força, a decisão, é Ele que guia, sabe? Que guia no dia a dia do que a gente, de que forma, né? Porque a gente às vezes não sabe que forma fazer, né? O Espírito Santo é o ar que eu respiro. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Muito bem, estamos de volta e nesta quarta-feira você é o nosso convidado a estar conosco. Traga a sua Bíblia, não esqueça. Toda quarta-feira as pessoas que vêm, elas aprendem a meditar na palavra de Deus, não somente ler. Você talvez tenha muito conhecimento bíblico, mas você não tem visto resultados. Nós temos falado a respeito de ser filhos de Deus. Nós temos falado a respeito de nascer de verdade, do altar, da presença de Deus. E quantos testemunhos nós temos acompanhado de pessoas que talvez um dia serviram a Deus, mas ao passar do tempo se acomodaram, né? E com o passar do tempo, elas simplesmente deixaram de meditar na palavra de Deus, deixaram de jejuar e, consequentemente, esfriaram na fé até se afastar completamente. Mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E elas tiveram a oportunidade de voltar
você está tendo essa oportunidade agora mesmo. Você que nos acompanha por esta programação, você está recebendo o convite de Deus. Não são dos pastores que vêm aqui falar a respeito da igreja, das correntes, mas é o próprio Espírito Santo que lhe chama, que lhe convida, que quer que você seja nascido do Espírito Santo. Então essa quarta-feira será ideal para que você esteja conosco. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com todos. O meu nome é Emily Lucena, tenho 19 anos e eu sou estudante de economia. Eu cresci e fui criada dentro da Igreja Universal, dentro dos princípios cristãos, né? Só que eu via e enxergava muitos problemas na vida dos meus pais, no relacionamento deles dois, né? E eles se separaram. E ali foi o meu fundo do poço, o início, né? Porque eu comecei a olhar para minha vida e não enxergava mais aonde Deus poderia colocar a mão, aonde Deus estaria naquela altura do campeonato, né? Não me importava com a palavra que estava sendo pregada, porque eu já tinha escutado aquilo milhares e milhares de vezes. Então, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não estava realmente me alimentando daquilo. Eu tive um relacionamento abusivo e, mesmo estando na igreja, eu não compreendia o porquê que aquele relacionamento me faria mal e faria mal espiritualmente para mim. Então eu permiti que tudo acontecesse, que ele me machucasse, que ele me maltratasse, e ali eu fiquei ferida psicologicamente e também fisicamente. Depois disso eu desenvolvi uma tristeza muito profunda, da qual eu não queria sair do meu quarto. Mesmo sabendo de toda a verdade, eu me cegava os olhos, fazendo acreditar que Jesus não poderia me ajudar. É como se eu olhasse para Deus e falasse assim, olha, você não pode me ajudar, isso aqui é só eu. Você não tem poder para fazer isso. Então eu tirava de Deus essa autoridade também que ele tinha na minha vida. E por conta dessa pandemia, então eu não tinha lugar para eu me refugiar. Foi quando eu me dei de cara comigo mesma. Em uma reunião, o pastor falou muito forte sobre o temor, como as pessoas chegam atrasadas, se portam de qualquer forma dentro da igreja, como se Deus não estivesse ali presente. E ali foi quando eu abri os meus olhos para quem realmente Deus era e quem eu estava sendo na presença dele. Foi quando Deus falou comigo e me mostrou quem eu era. E foi justamente numa época de Fogueira Santa. Então, depois desse encontro que eu tive com Deus, que eu fui chamada para o arrependimento, porque até então eu não me enxergava uma pessoa defeituosa, uma perdida, eu me olhava como uma menina normal. Depois que eu tinha me enxergado, eu fiquei com medo, com raiva do pecado que eu vivia, da pessoa que eu era. Então, eu tava sempre olhando para não voltar atrás. Então, Deus me pediu muita coisa. Eu abri mão de mágoa, abri mão de pessoas, abri mão de amizade. Comecei a orar, separei a Bíblia, porque nem Bíblia eu tinha. Tipo assim, uma Bíblia só minha. Então eu peguei uma Bíblia que tinha em casa e separei aquela Bíblia para mim. Um caderno para mim, para as minhas meditações. E aí iniciou o jejum de Daniel, das bodas do Cordeiro. E aí eu falei assim, que eu queria ser a noiva de Jesus. Eu coloquei dentro de mim que eu ia vir aqui no templo, que eu ia comprar uma roupa nova e que eu ia entregar esse jejum de Daniel aqui. E na mesma semana o bispo Macedo falou que era pra gente comprar uma roupa nova, uma aliança e vir no templo. Eu falei assim, o Espírito Santo confirmou, então realmente, pra eu ir. Então, saí de casa, acordei cedo, me arrumei e vim. E eu moro longe, eu moro em Mauá. E aí eu vim e cheguei aqui na alegria, assim, fora do normal. Porque eu já sabia que Deus ia vir sobre mim. E quando eu entrei, eu olhei pro altar e o bispo falou assim, quando você receber o Espírito Santo, coloca a aliança no seu dedo. Quando ele iniciou a oração, eu coloquei a aliança no meu dedo. E eu vi assim, Deus, ele me aceitou. Por todos os lugares que eu fui e buscava aceitação, eu me vi sentada na mesa com Deus. Então eu me vi com o Pai. Que eu nunca tive, assim, essa família. Deus, ele supriu tudo. Quando eu saí daqui, eu saí transformada. Olhava para o céu, tinha até uma cor diferente. Hoje eu tenho esse olhar que eu não tinha antes. Para as almas,
dentro da minha casa, os meus pais, eles olham pra mim e sentem orgulho, uma coisa que eu nunca esperei escutar do meu pai. Porque quando eu tinha 10 anos, eu lembro que meu pai falava que eu ia ser uma vagabunda. E hoje, quando eu converso com meu pai, ele diz: filha, eu tenho orgulho de você. Por quem você tem se tornado, por você estar na presença de Deus. Ou seja, mesmo sendo incrédulo, assim, ele reconhece que Deus, ele agiu na minha vida. E isso, pra mim, é gratificante, porque eu sei que através do meu testemunho, eu vou ganhar a alma dele. Uma vez chegaram pra mim e perguntaram: o que aconteceu? Que você mudou dessa forma? Você não era desse jeito, eu lembro de você. E aí foi quando eu falei do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior bem que você pode ter. É ele que vai guiar a sua vida. A gente não foi feito pra ser servido por Deus, mas a gente foi feito pra servir a ele. Quando a gente serve, o Espírito Santo, ele vem sobre você, ali você encontra a razão do seu viver. Em 2020 eu entrei já com Deus à frente de tudo. Minha vida foi transformada mais ainda, recebi promoções no meu trabalho. Quando começou 2020, nem trabalhar eu trabalhava. Em 2021 eu já cheguei com Deus abrindo as portas, felicidade, com a vida transformada, família, todo mundo junto. É realmente uma vida assim realizada que eu não imaginava ter em um ano só. Então vale muito a pena a gente preparar esse tempo para Deus e colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele não quer que a gente seja triste, Ele não quer que a gente tenha uma vida amargurada. Ele quer realmente que tudo favoreça, que a gente seja feliz, tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar no seu ano, colocando o seu temor, mostrando a sua prioridade, Deus, ele vai fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito: lâmpada para os meus pés é Tua Palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, que essa pessoa que se encontra angustiada, depressiva, aflita, talvez pensando que para ela não tem mais jeito, não há mais perdão para os seus erros, mas eu te peço que agora mesmo, todo pensamento negativo e acusação que vem à mente dela, venha ser agora removida, arrancada da vida dela, livre, seja livre agora dessa dúvida. Seja livre agora desta confusão, desta perturbação. E eu determino que pela fé, a partir deste momento, você recebe forças e paz na sua mente, no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba d'água agora. Seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você recebeu forças para lutar e vencer qualquer tipo de situação que poderia impedir você de estar conosco nesta quarta-feira. Estaremos às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde às 7h30. Com às 6 da tarde teremos o Encontro Jovem aqui em Finsbury Park. Você é o nosso convidado. Lembrando que todos os domingos temos uma reunião especial voltada para você e para a sua família. Convide os seus amigos, tem ali a sua Bíblia, a sua garrafa com água, que estaremos consagrando em seu favor. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.